Sejam muito bem-vindas. Olá, olá, eu me chamo Clávia Elliott, eu sou escritora, pastora, teóloga, psicanalista, também intérprete internacional de português e inglês. Eu moro nos Estados Unidos, sou casada, tenho 4 filhos e tenho caminhado com a Eva Santiago para ter alguns projetos, temos alguns projetos juntos, para ajudar mulheres e falar um pouquinho da palavra de Deus também. Olá, eu sou a Maia Thiago, e junto com a Cláudia, que acabou de falar aí, nós estamos juntas aí nessa jornada literária. Eu sou jornalista também, terapeuta, mentora, palestrante, e estamos juntas aí dando voz para as mulheres que estão escondidas, histórias que estão escondidas, trazendo para a luz através de projetos literários, em parceria aí nós dois, essa parceria que deu super certo. Que maravilha! Já não é a primeira vez que eu recebo Clávia, que eu recebo Maeva, aqui na Confederação Internacional do Livro, dessa vez trazendo a sua, oportunidade de lançamento literário, Forjando Guerreiras, um livro totalmente novo, um livro bastante especial para essa feira de Bolívia. Então eu gostaria de manter a atenção de todos vocês para esse momento de extrema relevância, justamente porque é um assunto que com certeza vai tocar corações, vai manter corações aquecidos e vai dar esperança a muitas de nós. E, Clávia, como é estar novamente envolvida num projeto literário, e dessa vez um projeto também tão importante, que fala sobre assuntos tão incríveis e que, de fato, vai fazer com que muita gente mude suas vidas. Conta um pouquinho para a gente sobre a sua participação. Sim, obrigada pela oportunidade. Então, para mim é uma honra trabalhar com a Eva Santiago. Todas as vezes que ela me chama para um projeto, nós colocamos em oração. Eu sei que trata de restaurar mulheres, restaurar vidas, é para tratar raízes. Então, eu sinto uma honra muito grande fazer parte disso, porque o livro Forjar Guerreiras, ele é mais do que um devocional. É, de facto, um altar escrito, e ele reúne vozes de várias mulheres, né, de várias nações, que contam os seus testemunhos e que certamente várias pessoas vão se identificar com suas histórias, histórias de esperar, histórias de perder, histórias de reconstruir, histórias de arrancar, avançar, né? Às vezes recuar para recomeçar, então de restauração. Então eu me sinto honrada de poder participar, porque eu sei que em várias nações tem mulheres que estão à espera de uma palavra, de um testemunho, né? E todos nós somos forjados, ou por Deus, ou de uma outra maneira, ou na nossa casa, ou na nossa cultura, ou por um país, depende de nós querer saber por quem nós queremos ser forjados. Então, nesse livro, nós apresentamos como é ser forjada por Deus, né? Que maravilha! Maeva também tem uma larga experiência como escritora, né, nós tivemos aqui, tanto Clávia quanto Maeva falando sobre outro livro, Despertadas, que já é uma série bastante brilhante, que envolve pessoas também maravilhosas. E como é que é poder trazer essa nova perspectiva, né, fazer esse livro Forjando Guerreiras, um devocional também de maneira, diferente, e fazer com que mais pessoas possam ser tocadas por uma palavra, que não só vai levar ânimo, mas vai também restaurar vidas. O que que significa isso para você, Maeva, que já trabalha também com mentorias e já vem fazendo um trabalho, sobre esse, aspecto, mudando e nutrindo vidas de muitas pessoas? Então, tá, muito obrigada por mais uma vez estarmos aqui juntas as três, né? E como você falou, né, já tenho uma experiência nessa área, desse ramo literário, mas eu sempre falo que cada livro, cada projeto é único. Por mais que nós tenhamos experiências disso, eu acho que você também compartilha desse sentimento, a Clara também, né, já está no segundo projeto dela, é diferente porque histórias diferentes, são pessoas diferentes, e eu acredito que cada projeto Deus traz para a Terra por um objetivo.
E o Forjando Guerreiras, ele se tornou um bibelô na minha mão, porque, como a Clara disse muito bem, não é só um devocional. Obviamente que ele é um livro, né, devocional, porque a pessoa tem esse momento dela com Deus, mas é principalmente o que a Clara disse sobre o relato das pessoas começar, recomeçar, parar. Então, é um momento que a pessoa vai entrar na história e vai ficar com. Ela vai olhar para aquela história e dizer: eu também passei por isso, ou também estou passando por isso. Então, se ela conseguiu, ela passou por tudo isso, ela conseguiu, eu também vou conseguir. Por mais que o contexto da história seja totalmente diferente, aquilo é um ânimo que a gente continue acreditando que é possível sim recomeçar. É possível, mesmo diante de todas as circunstâncias, é possível se reinventar e recomeçar. E o que eu acho brilhante no Guerreira é que, além de contar a história, cada mulher lá criou a sua história a uma personagem. Então, a Maestra, mas ela também vai falar a Maria Madalena. A Ana vai falar sobre a Joquebede. Então, em todos esses momentos, cada um desses momentos, a mulher vai ter uma mulher da Bíblia, também é uma heroína, que passou pela forja dela, pelo processo, e vai ter de uma mulher de outra, uma mulher bem real. Então, são histórias reais, não são notícia, não é um filme, histórias verídicas, pessoas que passaram por essa forja. E a forja, ela é, como a Cláudia disse, ela pode ser a mudança de um país, ela pode ser realmente diretamente na questão do evangelho, mas ela pode vir em formato provavelmente de uma doença, de separação, da morte de alguém. Então, cada uma de nós, tanto você como eu, como a Cláudia, como essas pessoas que estão assistindo, elas passaram por um processo que é chamado de forja. Todos os momentos da nossa vida difíceis são a nossa forja particular, é o nosso deserto. Nós passamos para aprender, não para morar lá. Perfeito, isso é muito interessante, porque de fato nós temos dificuldades na vida, os desafios fazem parte do nosso dia a dia, e muitas pessoas às vezes esmorecem acreditando que vai ser só isso, né? Que a vida é só uma luta, que a vida é só, às vezes, uma desilusão, que a frustração vai tomando conta, mas embora cansados, não estejamos desanimados. A gente sabe que existe uma fonte maior do que tudo, que nos alimenta e nos refrigera. E eu gostaria de saber, né, principalmente até primeiro, né, para que a gente fale antes da contribuição de cada uma para o livro em si, Clávia, conta um pouquinho para a gente o que foi a sua forja, como você, nesse momento, para chegar onde está, como você foi forjada para ser hoje a Clávia? Sim. Então, muitas pessoas nem sabem o significado da palavra ser forjada, né? É ser moldada, né? Eu falo que eu sou moldada pelo fogo de Deus. Então, é passar por situações difíceis sem deixar que elas nos destruam, mas permitir que elas nos transformem. Todos nós, como a Eva bem falou, somos forjados em situações diferentes. É como o ouro que passa pela fornalha. Quanto mais fogo, mais puro, mais precioso se torna. Então, muitas vezes nós pensamos que a luta é o fim, mas na verdade o processo é o processo que nos capacita para que Deus já preparou. No meu caso, eu nasci em Angola, mas devido à guerra civil, nós nos refugiamos na Alemanha. Então, aí a guerra, assim como Débora na Bíblia, e daí esse livro ser especial e diferente, porque ele fala de testemunhos meus, por exemplo, mas aplicando também as mulheres da Bíblia. Débora, ela foi forjada pela guerra. Eu fui forjada pela guerra. Porque não é o que me define. Eu não sou uma pessoa asilada. Mas em algum momento na minha vida nós pedimos asilo a um outro país. Lá nesse país passamos por diversas situações.
sem ter casa, sem ter o que comer, sem pertencer. A mãe teve que abandonar depois para que eles não nos deportassem. Foi um sacrifício, um amor condicional. E também aí na Bíblia vamos ver Maria, ela foi forjada pelo amor incondicional. Né? Então, tudo isso é ser forjada. Eu fui forjada dessa maneira e continuo a ser forjada na minha vida atual. Várias fases da vida nós somos forjadas de maneiras diferentes, em áreas diferentes. E se nós não deixarmos isso nos destruir, nem nos definir, mas deixar isso nos transformar, nós conseguimos ajudar outros, né? Com o nosso testemunho, com a nossa superação, com a nossa resiliência. Então, na minha vida e na sua, né? Temos como pegar essas fases da forja, né? E usar ao nosso favor, como crescimento. E nesse livro especificamente nós falamos do relacionamento com Deus, porque entendemos que não fizemos, não passamos por esses momentos, não precisamos passar por esses momentos de forja sozinhos. Temos um amigo, temos um melhor amigo, temos quem nos capacita, tem quem já preparou o caminho e nós só precisamos ir de encontro àquilo que já foi preparado antes mesmo de nós nascermos para nós. Perfeito. Perfeito, com certeza esse é um livro que vai ajudar muitas pessoas a encontrarem um propósito, né, cada um nas suas vidas e entender melhor que é a necessidade de um processo também para que a gente possa alcançar uma maturidade, né, especialmente para que quando alcancemos a gente consiga também manter aquele caminho, consiga mantermos firmeza também diante daquilo que nos apresenta. Afinal, sonhar, a gente sonha, mas a conquista, às vezes, ela pode ser perdida justamente por não estarmos preparados, às vezes, para poder realizar aquilo, né. Maeva, você também tem um processo grande na sua vida, de muitos desafios. O que que significa para você a forja? Como você se sente, forjada? Como para você foi chegar até onde você está, ser quem você é hoje, se tornar quem você é hoje? Como foi esse processo de ser forjada como Clávia, a ferro, a fogo? Conta um pouquinho pra gente. Então, o processo da forja, da minha forja, ele começou, eu falo, alguns anos atrás, quando eu me separei do pai do meu filho e tive que recomeçar com a criança no colo, sem dinheiro, nem para comprar um pão na esquina, tive que morar de favor. Tive que de verdade me reinventar. E aí chega a pandemia, mais um desafio na um dos maiores, que daí perdi uma ótima oportunidade de trabalho, uma multinacional na época, que iria salvar a minha situação financeira. E eu não tinha mais dinheiro para pagar aluguel, eu não tinha mais que manter, nem manter meu filho. E eu, minha mãe e meu filho fomos morar, né, de favor na casa da minha avó, lá no interior, na Bahia, e no sertão. E ali eu tentei entregar os pontos fosse possível. Eu olhei para a situação e falei, bom, e daqui eu vou para onde? Daqui eu vou fazer o quê? Numa roça, no sertão, não tenho o que fazer. Eu vou entregar, já estou cansada de lutar, já estou cansada de tentar e as coisas irem. Só que eu não nasci para ficar nesse lugar. E eu tenho certeza que ninguém nasceu. Às vezes nós nos colocamos no lugar da vítima, da situação, das circunstâncias, só que nós não nascemos para isso. Para isso, Deus mandou para a Terra, permitiu o nosso nascimento. Então, eu uma escolha naquele momento. Eu continuava naquele lugar, a coitadinha, a pobre coitada, a injustiçada pelo mundo, pela vida, pelas circunstâncias, ou eu fazia algo por aquilo. Então, eu comecei a fazer algo por aquilo. Construí uma empresa, lá naquele lugar, sentada na mesa da sala da escola, e ali começou o meu processo. E eu olho para trás, sabe? Eu agradeço a Deus diariamente, eu tento fazer esse exercício de retornar lá, lembrar de tudo que aquela mulher falou para ela desistir. Porque tudo que a Maeva lá de trás foi a forja para que a Maeva hoje existe aqui existir. Então, os que nasceram a separação
filho, é algo benéfico para mim. Porque foi ali que iniciou a minha soja, o que eu precisava passar para ser preparada para a estrutura. Né? Eu sempre comparo o processo de soja a uma construção de uma casa. Eu não consigo colocar um edifício em cima de uma estrutura que foi feita por casa. E para que um edifício seja construído, tem que ter uma fundação muito mais forte do que seria uma segunda. Hoje, a minha vida, eu tenho construído um edifício. Então, por isso que toda a minha jornada foi tão difícil. Por isso que a jornada da Cláudia foi tão impossível. Por quê? Porque ela está construindo um edifício. A Sabrina está construindo um edifício. Cada pessoa que tem todos, eu acredito que todos, ninguém nasceu por acaso, ela tem que entender o porquê que ela está aqui. Para que ela está aqui? Então, e se sujeitar à corda, nós vamos querer saber, sabe? Porque todos nós passamos por desafios e dificuldades. Então, as fortes que eu fui passando até aqui, e eu continuo passando, porque não é algo que a gente para. Né? O que a gente chega e fala assim, conquistei isso, passei por aquilo, é contínuo, é um processo contínuo, porque continuamente nós vamos ter que estar sendo afetados para ter acessos, novos acessos, novos lugares, novas coisas, novas pessoas para conhecer. Então, hoje, eu tive a Sabrina, uma amizade com a Sabrina, em algum momento lá atrás, a Maeva disse que tinha um projeto totalmente improvável. E foi o meu primeiro o momento de realizar um sonho da minha adolescente, da minha criança lá atrás. Um sonho que adulto olhava era impossível. Eu só conhecia a Cláudia, essa aliança com a Cláudia, essa irmandade com a Cláudia hoje, porque eu disse sim para o que eu dentro de mim. Então, todos os simples não que nós não damos para os processos que Deus nos permite passar, vai determinar as pessoas que nós vamos encontrar, os lugares que nós vamos chegar. Então, eu hoje tive o privilégio de estar com vocês duas por conta disso. Então, a forja é necessária. Tudo que eu passei, passo, por mais difícil, eu não estou falando que é tão bom no processo. Não é bom. Se nós pudéssemos dizer, não quero, seria fácil. Mas não é o caso. É preciso passar por isso. Então, tem momentos da vontade de desistir, da vontade de parar, da vontade de rasgar o cabelo, até hoje. Mas, quando nós olhamos para trás, olhar para trás, tudo que eu passei, tudo que eu tive que denunciar, tudo que eu tive que abrir mão, todos os sacrifícios, e ver onde Deus tem me colocado, porque é Ele que tem colocado, eu disse, está valendo tão a pena, valeu tão a pena tudo que eu passei lá atrás. Então, o que eu estou passando hoje também vai valer a pena no meu futuro. Então, para a pessoa que está assistindo, eu digo para ela, mais difícil que esteja, ela tem certeza que nada é vão. Tudo que passa tem um porquê. Talvez a gente descubra, talvez só na glória, mas tem um porquê em tudo. Como é para você poder participar de um projeto desse? Qual foi a sua contribuição nesse projeto, nesse livro que agora se tornou realidade, e ser voz representativa de pessoas que não têm voz e não conseguem ser ouvidas, mas podem sim serem ouvidas e deixar de serem caladas através de Clávia Elliott? Então, eu digo que a mensagem central do livro para as mulheres, para nós, é clara, que você não é definida pela sua dor, mas pelo propósito que nasce dela. A Maeva explicou, e muito bem explícito, eu também tenho uma história, cada mulher tem uma história. A editora, a editora a qual representamos, o Cedro e o Verbo, que trouxe Forjadas, ela tem o projeto até aberto, foi bom você até falar, para mulheres que não têm voz, ou acham que não têm voz, ou que foram caladas, ou que acham que as suas histórias não podem ser contadas, né? Porque eu sempre digo que a sua história pode ajudar, pode tocar alguém. Não existe uma outra Maeva Santiago com a história dela, mas existe uma outra pessoa, Jennifer, Cristina, que possa estar a passar pela mesma coisa e não sabe dar o próximo passo, ou acha que é o fim. Então, para essas mulheres que acham
é o fim. A sua história não pode ser ouvida. Há um convite dessa editora para você ser uma escritora, para você falar da sua história e ter o acompanhamento para que você possa impactar vidas também. Porque a mensagem central, como eu disse, é que toda cicatriz pode se tornar um mapa que guia outras mulheres. Eu sou resultado de muitas outras mulheres que em algum momento pararam no supermercado, ou um livro que eu li, ou encontrei no banco, ou encontrei no avião, encontrei na Alemanha, no Brasil. Essa clave aqui é resultado de outras histórias de outras mulheres também. Resultado de oração, resultado de persistência, de oportunidades. Então, assim, o Forjando Guerreiras, além de contar o testemunho de outras mulheres, ela abre portas para outras mulheres contarem o seu testemunho para ser um ciclo contínuo de que toca mais em uma, transforma mais outra, restaura a raiz de outra, arranca aquilo de outra, transforma a outra. Então, não é só um livro para ler e para aí. Ele tem continuidade. Ou seja, agora sou eu e Maeva neste, amanhã a Sabrina no outro. Então, qualquer mulher que quiser participar, que queira contar a sua história, eu te encorajo. Desde pequena, eu sempre pensei assim, nós partimos um dia, mas o livro fica para inspirar as próximas gerações. Podes tu achar que a tua história não inspira ninguém na tua vizinhança, mas ela pode inspirar alguém que nem sequer fala a sua língua, porque nós vamos, o livro vai estar em inglês, pensamos também em traduzir em árabe, para alcançar mulheres que são oprimidas em outros lugares, que às vezes não têm acesso a alguns outros livros, né? Como nós temos a liberdade de poder abrir a Bíblia, outros livros de autoajuda, e nós queremos que esse livro alcance pessoas que nós nem imaginamos, mas que Deus ouve a oração daquela mulher e talvez esse livro seja o que vai salvar aquela mulher de cometer um suicídio, ou de desistir, ou de abandonar os filhos, ou até mesmo que ela abandone, que ela pense assim, é o fim, eu vou perder os meus filhos. E eu posso chegar com essa história e dizer, não é, porque a minha mãe nos largou por 10 anos, desapareceu, e Deus fez um milagre de um encontro maravilhoso depois de 11 anos. E tudo que eu passei com esse abandono por amor, o sacrifício pela guerra, a mudança para a Alemanha, como a Maeva disse, eu uso hoje para o meu trabalho, como intérprete, eu aprendi as línguas, eu me adapto a qualquer cultura, você me joga na Índia, na China, eu vou me adaptar a falar com aquela mulher, não mais com aquele olhar de julgar a cultura, de julgar o cabelo, de julgar o tom de pele. Para mim, nem existe isso. Eu olho com propósito para cada mulher, cada ser humano que eu encontro na rua. Ontem teve um encontro aqui no meu bairro, não conheço ninguém, eram mulheres que tinham mais de 60 e poucos anos, diferente cultura minha, eu cheguei lá com a idade que eu tenho, com todo pelo que eu tenho, sentei, falou, olá, sou a Cláudia e eu comecei a ouvir as mulheres, porque eu sei que há propósito em cada encontro, como a Maeva falou, não é por acaso, e que através do encontro nós podemos ajudar a formar, nós podemos estender a mão, nós podemos trazer uma palavra de esperança. Então, o Forjado Guerreiras, ele vem com esse projeto de contar a história, mas também de abrir portas para outras mulheres contarem as suas histórias, que sabemos que vai tocar outras mulheres também. Perfeito, perfeito. Olha, eu gostaria de ficar aqui com vocês, batendo esse papo durante um dia inteiro, porque eu sei que tem muita coisa boa para conhecer mais desse livro, além de tantas coisas incríveis que vocês fazem, vocês estão sempre com a porta aberta aqui. Para mim é sempre um prazer trazê-las, não só a um festival cultural como as Feiras do Livro, né, da Confederação Internacional do Livro, como em todos os momentos, principalmente nesse parceiro incrível que é Uma Só Voz. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês e gostaria que vocês se despedissem convidando o público para comprar o livro, adquirir o livro e levarem junto para casa essa lição das guerreiras que estão sendo forjadas aí de maneira tão sublime. Então, é com vocês. Clávia, pode começar?
Sim, então, amadas, ou amados, porque é um livro, pode ser direcionado a mulheres, mas tu, como homem, tu podes também adquirir o livro. Porque este livro, o impacto que nós esperamos é que cada mulher, cada homem, cada criança, cada teenager, né, adolescente, que abrir este devocional, que não se veja como vítima da sua história, mas como protagonista de um destino que já foi escrito por Deus. Isso mesmo, e nós esperamos que cada página que tu fores ler, que ele acenda brasas no seu coração, que ele desperte sonhos ou reaviva sonhos adormecidos e que te fortaleça na sua identidade e mostra que ainda existe vitória depois da guerra, assim como houve na minha vida, houve vitória, né, depois da guerra. Então, tu possas não somente adquirir o livro, mas, acima de tudo, eu te convido a ser protagonista da sua história, ou seja, trabalhar conosco para lançar o seu próprio livro, ou juntamente com outras mulheres, lançarem um livro que vai impactar também nações e vidas. Eu digo que a Maeva, rapidamente, eu sei que já estamos no fim, ela tem um ventre espiritual, né? Não sei se ela sabe, mas o ventre dela é espiritual, ela dá luz a coisas, e essas coisas atravessaram fronteiras, uniram nações. Nós já estamos unidos, Angola, Brasil, Estados Unidos e outras nações mais, né? E mostrar que nenhuma dor é desperdiçada em Deus. Nenhuma dor é desperdiçada. Como já falamos, são mapas para ajudar outras pessoas a caminhar. Quero dizer para você, assim como a Cláudia falou, nenhuma dor é desperdiçada, então a sua será. Como a Cláudia já fez o convite aqui para você, eu faço o convite novamente. Se permita ser transposto para a vida de outras pessoas. Escreva seu livro, mulheres, traga histórias de mulheres para impactar outras vidas. Você também pode. Eu também era totalmente improvável. Você se vê aqui, é um prazer, mais um projeto para a gente fazer. E eu consegui fazer isso com a ajuda do Senhor, com a autorização dele, com o direcionamento dele. Você também consegue. Então, convido você a conhecer Forjando Guerreiras, que vai ser lançado no dia 20 de setembro, no Rio de Janeiro, e no dia 14 de novembro vai ser lançado no Estado do Sul. Um livro lindo que vai impactar a sua vida e a vida de outras pessoas. Compre para presentear a amiga, como a Cláudia falou. Não é um livro unicamente para mulheres, mas é um livro para pessoas que querem se permitir serem forjadas, serem tratadas, serem impactadas, como a Cláudia falou, rir e chorar, se emocionar com as histórias que estão nesse livro. Eu agradeço mais uma vez a feira, agradeço mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos e até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sabrina. Obrigada a vocês e até a próxima. Até lá.